Vamos lá, vamos começar a brincadeira. Seguinte, conforme combinamos lá, falaremos primeiro dos nossos testes. A ideia é de ser o mais simples possível, tá? Então hoje vamos falar dos nossos testes. Temos dois tipos de teste: o teste de esforço, e o teste famoso, teste de 3.000 metros. Quando usamos cada um? A pessoa começou a correr, ou quer começar a correr, ou está com vontade de correr, a gente faz o teste de esforço. Fechado? Temos que lembrar que no começo, correr é muito chato. Muito chato. Então, assim, para essa pessoa continuar, super difícil, você tem que querer muito. Porque realmente só dói, não é confortável, falta ar, falta tudo. Então, através do teste de esforço, a gente tenta deixar menos sofrido esse início para ela. Como que ele funciona? Ela vai correr o máximo de tempo que ela conseguir. E como que é essa corrida dela? Tem que ser uma corrida lenta. Na esteira seria ali velocidade 8, que é uma velocidade que não é nem tão forte nem tão lento. Então ela faz um aquecimento de caminhada, velocidade 4, 5, e depois ela corre o máximo que ela conseguir na velocidade 8. Se for na esteira. Se for na rua, é um trote. Um trote bem tranquilo. Então ela precisa marcar o quê? O tempo e a distância, se for na rua. Hoje tem inúmeros aplicativos. Fica até uma dica, tá? Essa parte aqui para quem perguntar a vocês, ou como que começa a correr. Digamos que ela conseguiu correr 2 minutos. 2 minutos da nossa linha aqui. Perfeito, 2 minutos. Eu não posso pedir para ela, já de cara, corre para mim amanhã 2h30. Ela não consegue, porque os 2 minutos dela aqui são 100%. Então, nada acima de 2 minutos, teoricamente, ela não vai conseguir fazer. O que a gente faz então? A gente pega esse tempo dela, dividimos entre corrida e caminhada. Certo? Mas quanto o máximo que eu consigo fazer? Qual é... até quanto? Até dar 10 minutos. Porque é um tempo que não é nem tão longo e nem tão curto. Então, ela vai passar no início. Exemplo. Ela vai correr 20 segundos e vai caminhar 1 minuto e 40. Até dar os 10 minutos. 10 minutos. Com o passar do tempo, a gente vai aumentando a corrida e diminuindo a caminhada. Então, ela passa a correr mais e caminhar menos. Até que ela consiga correr direto os 10 minutos. Ótimo. Por que 10 minutos? Porque é onde a pessoa já começa a se sentir uma corredora, já não está sofrendo tanto, já não é tão ruim. Então, mas nesse ponto inicial aqui, até ela completar os 10 minutos, você tem que ficar muito atenção, tem que prestar muita atenção com dores, desconforto, tudo importa. Porque às vezes uma dorzinha que a pessoa acha irrelevante, ela vai evoluindo. Porque quando a gente começa, não sei se vocês lembram, a gente quer correr todo dia. Acho que quanto mais é melhor, quer correr mais, e aí a gente tem que ser meio que chato. A gente tem que segurar um pouquinho nesse começo. Porque uma dor agora, um desconforto, uma lesão, põe tudo por água abaixo. Vai fazer a pessoa regredir, vai achar que a corrida não é para ela, vai achar que ela respira errado, que ela corre errado e que não vai dar certo. Então, a gente tem que tomar o máximo cuidado para não se machucar, não sentir dor, a gente vai sentir, lógico, mas não que seja nada muito desconfortável, tá? Atingimos 10 minutos correndo. Ótimo! Famoso 10 minutos correndo, marco. Consegui 10 minutos. Qual é o próximo objetivo? Aqui eu já consigo falar para ela, amanhã vamos tentar fazer 11. Tá, vamos tentar depois fazer 12 e vamos subindo aos poucos. Ainda particionando ainda, corrida e caminhada, mas eu já consigo colocar uns dias, corra 10 direto, corra 11, corra 8 direto, até ela chegar nos 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos é um número bom. Por quê? Porque com 20 minutos eu já consigo pedir para ela fazer. Faça para mim um teste de 3.000. Onde ela vai marcar... aqui sim, é um teste de velocidade. Onde ela vai tentar fazer os 3.000 o mais rápido que ela conseguir. 3.000 metros. 3.000 metros, né? A distância não é muito, também não é pouco, né? Porque se para pensar, parece que é pouco, mas chega uma hora que cansa, né? Dali um km e meio, que chega uma hora que cansa. Por que os 3.000 metros? O teste padrão ouro, que barras de ouro, seria aquele da esteira, onde a gente vai correr e temos tem a máscara de gás aqui que captura os nossos gases.
Por quê? Ele vai conseguir medir exatamente quando a gente começa a ter um desconforto respiratório, através da troca gasosa. Esse é o teste melhor para a gente definir nossos domínios de intensidade. Como eu já falei na outra aula lá. Como que ele funciona? Ele vai gerar um gráfico onde vai subindo a intensidade e a velocidade, a gente vai tendo mais desconforto respiratório. Então temos aqui, ele capta 2 pontos. O limiar 2, o L2, limiar ventilatório 2, e o limiar 1, o L1, limiar ventilatório 1. Tá? Por que é importante a gente saber o L2 e o L1? Porque com base neles, a gente vai conseguir saber o que é o que dentro dos domínios de intensidade. O L2, ele fica exatamente aqui, ó, entre o domínio severo e o domínio pesado, melhor, entre o pesado e o severo. O L1, ele fica aqui, ó, demarcando o moderado do pesado. Isso é muito importante para a gente. Depois eu vou explicar o porquê que é importante para a gente saber os domínios, tá? Mas eu não tenho acesso ao teste, é caro, é difícil fazer. Existem outras formas de conseguir o L2 e o L1. Qual é a forma mais fácil? Mais fácil ainda do que o teste de 3.000, mas não tão preciso. É através do talk test, o teste de conversa. Onde a gente começa correndo lento, leve, tranquilo, a gente consegue conversar. Conversar tranquilamente, sem ter que parar para respirar durante a frase, tá ok? Quando a gente começa a ter que respirar durante a frase, não consegue completar a frase direto, sem ter que respirar, ali é o L1. Começou a ter um pouco de desconforto respiratório. Continuamos correndo cada vez mais rápido, aumentando gradativamente a velocidade. Quando a gente não consegue mais respirar, é o L2. Aqui seria o ponto de compensação respiratório, certo? Seria uma forma também de a gente conseguir esses 2 valores, de L1 e L2. Mas ele não é tão preciso. Um quebra-galho? Ok, mas não tão preciso. O teste que chega mais perto do ergo espirométrico é o teste 3.000. Porque eu jogo ele numa fórmula, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui, para descobrir o L2. Então, seria L2 é igual à velocidade do 3.000 metros vezes 0,97 subtraído por 15,81. A velocidade aqui é em km por hora, tá? Jogando ela aqui, ela vai me dar um resultado em km por hora, que é exatamente o limiar 2. Ou seja, através do teste de 3.000, eu consigo descobrir o limiar 2. Ótimo! Agora, mas qual é o 1? O 1, ele vai ficar 20% abaixo do 2. Então, eu faço o teste, obtenho, através da fórmula, a velocidade do limiar 2, menos 20%, o limiar 1. Perfeito. Eu tenho praticamente a mesma precisão do ergo espirométrico através de uma corrida de 3.000 metros. Por isso que ele é tão importante. Mas, vale falar que vocês são testados apenas uma vez. A primeira vez. Tanto para quem faz o teste de esforço, como quem faz o teste de 3.000. Mas por que só uma vez? Porque a única vez que eu preciso do tempo de vocês, do esforço de vocês, é na primeira vez. A partir do primeiro teste, o restante dos testes é para mim, para saber se a gente está no caminho certo, se eu estou conseguindo dosar os domínios certos. Então, assim, o primeiro teste, vocês realmente estão sendo testados. O restante dos testes, no decorrer da jornada nossa, quem está sendo testado sou eu, para saber se o caminho que a gente está seguindo está correto. Certo? Então, assim, não tem essa pressão de, eu vou fazer o teste. Não tem. Na verdade, a pressão tem que ser minha. Porque se você fizer o teste e piorar, eu que errei. Entendeu? Voltando. Tem o limiar 1 e o limiar... Tem o limiar 2, através da fórmula, e o limiar 1, que é 20% abaixo. Como é que eu aplico agora? Temos 3 domínios. Já sabemos que o limiar 1 divide aqui o moderado do pesado e o limiar 2, o pesado do severo. Mas para que serve esse domínio? Depois eu vou entrar mais a fundo. Mas seria o seguinte... Dentro do domínio moderado, podemos dizer que ele é um domínio de resistência. Resistência. Letra maravilhosa, hein? De resistência. Certo? Aqui conseguimos passar... Mentira, né? Mas falam que é infinito.
infinitamente correndo. A gente não cansaria, tá? Correríamos pro resto da vida. Mas sabemos que não é assim, né? Então, a gente entende que esse domínio aqui é o dos longos. O longo vai depender de quem tá fazendo longo, né? O 5K pode ser um longo para quem começou a correr, certo? Próximo, domínio pesado. Entende-se que é o domínio de resistência de velocidade. Porque aqui é aquele ritmo que no começo do domínio é o confortável encaixado, mas beirando aqui o final do domínio é aquele morre não morre. A gente acha que não vai dar conta, mas dá conta, né? Aqui são os fartleks. Por que fartlek? A gente entende que assim, se eu colocar um ritmo que você não consiga fazer ele por inteiro, a gente divide ele. Só que em vez de a gente fazer igual a gente faz aqui no começo, em vez de ser igual aqui no começo, que a gente divide corrida e caminhada, aqui a gente vai dividir o quê? Corrida mais rápida e corrida mais devagar, certo? Então aqui é uma resistência de velocidade. Você vai correr um pouco mais rápido. Como você não consegue fazer todo o treino correndo, a gente vai correr um pouco devagar. Então a ideia também é essa. Cada vez a gente fazer o fast track um pouco maior. Você vai passar mais tempo correndo rápido, conta menos tempo correndo devagar, certo? E o último domínio severo são os intervalados, que aqui é o de velocidade. Velocidade. Intervalados. Que pode ser desde 400 metros a 1.500 metros. Acho que é uma boa zona para a gente trabalhar. Que aqui ele morre e volta, né? Lembrando que quanto maior for o tiro, maior também é o descanso dentro desse domínio. Porque a gente precisamos estar recuperado para fazer um novo tiro, que a ideia aqui é a velocidade, certo? Quando a gente começa a fazer tiros maiores, você vai ver que ele vai ser acima de 1.500, né? Ele vai ser cada vez mais lento e o intervalo vai ser menor. Aí a ideia é qual que é? Resistência de velocidade, certo? Então temos dois tipos de intervalado. O extensivo, que é aquele maior, ritmo um pouco mais lento e com descanso menor. E tem o intensivo, que é aquele tiro menor com descanso maior. E nesse ponto, o que é trabalhado é a velocidade, certo? Dito isso, qual é o erro de quem começa a correr sozinho? É fazer sempre o mesmo ritmo. Então ela fica geralmente sempre aqui no começo do domínio pesado, que é aquele encaixado. Tá gostoso, eu tô indo, então ela faz sempre o mesmo ritmo. Então a gente acaba adaptando e chega num platô. A pessoa não evolui mais. Então ela fala, pô, corro faz tempo e não evolui, e não evoluiu, e não evoluou. E não tô evoluindo, melhor, né? E não tô evoluindo. Exatamente por isso, porque ela tá sempre fazendo o mesmo estímulo. A forma correta é a gente dar estímulos diferentes. Então um dia a gente vai fazer domínio moderado, um trabalho de resistência. No outro dia a gente vai fazer domínio severo, trabalho de velocidade. E quando a gente quer conseguir uma resistência de velocidade, já que estamos ganhando velocidade aqui também, a gente trabalha em cima do domínio pesado. Dessa forma a gente consegue dar estímulos diferentes ao nosso corpo, certo? A gente sempre vai passar a maior parte do tempo correndo no domínio moderado, rodagem longa. E tem uma interdependência, hein? Quanto mais intenso for o treino, a velocidade, menor ela vai durar. Então, quanto mais intenso, menos a gente corre. Agora, quanto mais tranquilo for, mais tempo a gente consegue ficar em movimento, certo? Não, a gente não pode correr mais tempo ou maior distância mais rápido, não dá. Ou a gente corre mais rápido ou corre mais tempo. Eles são interdependentes, tá? Se sobe um, o outro cai, e assim vice-versa. Agora, já falamos do que acontece com quem corre sozinho, né? E quem corre acompanhado, que tem a planilha lá e faz errado, é quem tem segunda-feira tem 10K, ritmo leve. Aí a pessoa se sente bem, porque o ritmo é leve, ela fala, pô, eu acho que eu vou apertar só a parte do final ali. Então, o que ela faz? Ela acelera e cai lá no domínio pesado. Já tá errado, hein? Já acelerou.
Terça-feira, já emenda o intervalado, 10 de 400. Só que aí, ela tá cansada, porque ela caiu no pesado. Então, assim, ela fez mais força que era pra fazer. Chega terça-feira, que é o dia de fazer força, o dia intenso, ela tá cansada. Então, ela não consegue fazer o treino no ritmo que era pra fazer. Ela cai onde? De novo no pesado. Porque ela vai fazer força, mas não o suficiente. Entende que aqui ela tá sempre no pesado? Então esse é o erro. Então, gente, é preciso respeitar as zonas. Pensa sempre dessa forma. Se eu tô aqui, se o treino é leve, fácil, leve, eu tô no domínio moderado, eu tô trabalhando resistência, músculo, tendão, estrutura óssea, tudo é trabalhado aqui. Não tem desconforto de cardio. Músculo, tendão e estrutura óssea, tá? Porque o pé passa mais tempo em contato com o solo, a gente faz mais força a cada passada. Então, é um treino chato porque ele cansa mais fisicamente. Agora, se eu tenho lá os intervalados, eu tenho que fazer forte, porque eu vou trabalhar a velocidade cardiorrespiratório, o coração, o pulmão, aquela falta de ar intensa. E quando eu quero trabalhar uma resistência de velocidade, a gente cai aqui no pesado. Então, assim, tem que respeitar. Esse aqui serve para alguma coisa, esse aqui serve para outra coisa, esse serve para outra coisa. Se a gente fizer sempre igual, a gente não vai evoluir nem de um lado e nem do outro. Nem ficaremos mais rápido e nem mais resistente. Ficaremos estagnados. Certo? Acho que bem tranquilo. Agora vamos discutir bastante sobre isso lá no nosso grupo, hein? Valeu, gente.